Graça e paz a todos. Amados, no livro de Salmos, capítulo 139, versículo 16, encontramos o seguinte: Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Aqui diz que Deus é quem criou, determinou todos os acontecimentos futuros antes de nós existirmos. Deus é o alfa, o ômega, o início, o fim. Então todas as coisas foram pré-determinadas por Deus. E onde entra, amados, a oração nisso? Se todas as coisas já estão determinadas por Deus, se Deus tem os seus filhos, das ovelhas que o Pai me der, nenhuma delas lançarei fora. Se nós, cristãos, temos que pregar o Evangelho a toda criatura, nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor. Por isso que nós temos que pregar a toda criatura. Não compete a nós sabermos quem são os eleitos de Deus. Não, isso é Deus quem sabe. Nosso papel é sermos servos do Senhor, de multiplicar os talentos, de não enterrá-los. Tá? Então, aonde entra a oração aí? Nós sabemos, lá no livro de João, vamos lá, João, deixa eu anotar aqui, marcar, João capítulo 9, vamos lá, meus amados, João 9, capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Então, nós sabemos aqui que está falando de prática. Nós sabemos que o diabo, ele peca desde o princípio. E quem é filho do diabo, continua ainda nas suas práticas pecaminosas. E quando nós nascemos de novo, nós passamos a abrir a Bíblia, passamos a estudar a Bíblia, passamos a querer compreender o que o nosso Pai tem a nos ensinar. Ele nos ensina desde Gênesis e Apocalipse todas as coisas que as pessoas erraram. Os eleitos de Deus, Abraão, Jacó, Isaac, todos os homens, Paulo, então Elias, todos os erros deles, para que nós não viéssemos a praticar os mesmos erros. Então, a Bíblia é um manual do cristão. É Deus nos ensinando. É o nosso Pai abrindo a boca, falando para a gente o que nós temos que fazer e o que nós não temos que fazer. Então, Deus não quer que a gente pratique mais o pecado. Esse é o nascer de novo. Quando todos somos pecadores, meus amados. Tá? Mas aqueles que são os filhos de Deus não praticam mais o pecado. Ele, porventura, pode vir a cair? Sim, porque nós estamos ainda no mundo, que nós somos pecadores, a palavra diz. Tá? Mas nós, que somos filhos de Deus, nós não vamos compactuar com o pecado. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, quem é filho de Deus vai cuidar para que não caia. Não caia o quê? Não venha praticar de novo o pecado. Ele se arrepende. Há um arrependimento nele sincero. Não arrependimento segundo o mundo, que leva à morte, mas um arrependimento segundo Deus, que leva à vida eterna. Por isso que a gente passa a praticar a vontade de Deus. Por que a gente passa a praticar a vontade de Deus? Porque nós podemos ir lá agora no livro de 2,13, Filipenses capítulo 2, versículo 13, que diz o seguinte: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade de Deus. Então, os que são filhos de Deus passam a fazer a vontade de Deus. Essas são as obras depois do nascer de novo. Passamos a orar, interceder, passamos a estudar a Bíblia, passamos a entender, passamos a colocar todo o mundo à prova, né? Todo suposto cristão que chega para a gente e fala alguma coisa, a gente vai dizer amém? Não, a gente vai colocar diante das Escrituras. Nós não vamos querer apaziguar a carne de ninguém, nós vamos lá instruir, mas com exatidão.
Porque lá em, se eu não me engano, Gálatas capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte, que acaso eu estou procurando agradar a homens ou agradar a Deus? Se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então, esse é o nascer de novo. Nós passamos a ser servos do Senhor e não mais servos do mundo. Tá? Então vamos ler agora, meus amados, no livro de... Eu já fiz só uma introdução para vocês aqui. No livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo do 1 ao 6, fala da doença do rei Ezequias. Sabemos que lá o rei Ezequias foi um rei temente ao Senhor, obediente. Ele quebrou todos os postes sagrados de Aserá, acabou com todas as obras daqueles deuses pagãos. Ele foi realmente um dos maiores reis de Judá, se não foi o maior. E foi realmente temente ao Senhor. Mas como todos nós um dia temos que partir, independente se sejamos pagãos ou não, diz assim, a doença de Ezequias. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, abre aspas, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas, Senhor. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Isaías, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Aqui, meus amados, antes desse capítulo, desse versículo, dessa fala do profeta com o rei, mediante ao Senhor, o rei estava sofrendo com a perseguição do rei da Síria, Senaqueribe. E esse rei, ele é presunçoso. Ele tinha já dominado várias nações e diz, mas você acha que seu rei de Israel vai livrar vocês da minha mão, Ezequias? Se eu acabei com todas as outras nações com seus deuses? E Deus havia feito a promessa a Davi, que não ia tirar nenhum dos seus descendentes do trono, mesmo diante dos pecados de Davi e dos seus sucessores. Ele ia deixar sempre alguém no trono, porque Deus não quebra aliança, meus amados. E tanto é que no finalzinho aqui ele diz assim, defenderei esta cidade por causa de mim e do meu servo Davi. Então, aí vocês me perguntam, mas Wellington, então para que se Deus muda de ideia? Não. Aqueles 15 anos do rei, ele já fora determinado por Deus. Deus não muda de ideia. Mas Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Tanto é que no capítulo anterior, no 2 Reis, capítulo 19, versículo 25, nós encontramos: Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade, planejei o que agora faço acontecer. Então aqui Deus estava falando com quem? Com aquele Senaqueribe, que estava tão presunçoso que derrotou fulano, derrotou nações e mais nações com aqueles deuses pagãos. Ele não iria derrotar o Deus de Israel, o teu povo? Deus já falou, você derrotou Senaqueribe, porque eu determinei que você ia derrotar esses reis, essas cidades, esses povos, para que você se ensoberbecesse e eu colocasse você no seu lugar. Foi eu que determinei isso há muito tempo, antes de você existir. Assim foi a oração do rei Ezequias. Deus já tinha determinado aquelas orações, porque Deus já tinha determinado também os 15 anos a mais do rei, porque o rei precisava estar vivo para poder ir à peleja contra esse rei Senaqueribe. Iria nascer também seu filho Manassés, da continuidade da genealogia até Jesus. Então, meus amados, aqui a gente vê que tudo já está determinado.
Tudo. Aí vocês falam assim, mas o Hélito, mas e as orações? O Hélito, o rei Davi, ele orou a Deus, se humilhou por causa do teu filho que ele teve através do adultério com Batseba. Ele orou, aquela criança não tinha culpa, Wellington. Davi orou, pediu perdão. E aí? A oração de Deus não atendeu a oração de Davi por quê? Ele havia se arrependido. Deus não ouve a pecadores, mas sim aquele que faz a sua vontade. Mas aquele garoto, aquele filho do adultério com Batseba, Deus já tinha determinado que ele iria morrer. Vocês estão entendendo, meus amados? Deus quer que nós tenhamos intimidade com ele. Então, Davi aprendeu ali a ter intimidade cada vez mais com o Senhor. Se arrependeu dos seus pecados. Foi através do que aquilo aconteceu com ele, com Batseba e com aquela criança, que fez com que Davi realmente viesse a praticar a vontade do Senhor. Nós podemos ver também no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao 9, fala do apóstolo Paulo. Olha só, a visão de Paulo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade do que ele viu. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Nós não sabemos aqui, nós podemos até conjecturar que poderia ser uma doença, poderia ser A gente não sabe o que se tratava. Nós sabemos que lá com o rei Saul, Deus atormentava e enviou um espírito maligno para atormentar Saul. Nós não podemos nem chutar o que seria esse mensageiro de Satanás. Aí continua assim, 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim. Olha, ele estava orando, pedindo a Deus. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu corpo se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, o apóstolo Paulo tinha fraquezas, e ele orava, mas Deus não atendeu esse pedido dele, mesmo sendo um homem temente ao Senhor. Nós não sabemos qual era esse espinho na carne de Paulo, mas era algo que incomodava ele muito. Mas esse espinho na carne fazia com que o Paulo buscasse o Senhor o tempo todo, lembrasse do Senhor o tempo todo, rogasse pelo Senhor o tempo todo. E nós sabemos que as nossas provações, elas nos aproximam mais de Deus. No livro de Tiago, capítulo 4, para encerrar, versículo 3, encontramos o seguinte. Vou ler do início. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, aqui, Tiago diz
que muitas das vezes a gente pede coisas a Deus para os nossos próprios prazeres. A gente que fala sobre a família, muitas pessoas deviam estar no tempo da ignorância. Eu dou até o exemplo da segunda aliança. A pessoa estava casada direitinho e não sabia que era adultério a segunda aliança. E essa pessoa, ela contraiu um segundo matrimônio, uma outra família. De repente, o primeiro marido dessa pessoa, o primeiro cônjuge, né, que serve para a mulher ou homem, já está com outra família também. E agora? Essa pessoa que já está na segunda aliança, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas pede que todos se arrependam. Ao se arrepender é largar o pecado. Não existe pecado para um de um jeito e pecado para outro de um jeito. Pecado é pecado. Não existe abrir exceções. O mundo abre exceções. Então, não adianta a pessoa chegar assim, Deus, olha só, Senhor, eu oro a Ti, eu peço perdão. Eu não sabia, Deus, que era adultério me casar pela segunda vez, mesmo com o meu primeiro cônjuge ainda vivo. Mas foi ele que me largou, Senhor. Ou não, fui eu que larguei ele, mas naquela época eu não sabia da palavra do Senhor. Mas hoje eu estou casado, Senhor. Olha só, esse meu atual cônjuge, tenho filhos com eles, vivemos bem, estamos indo à igreja juntos. Senhor, abençoa essa segunda aliança. Deus não vai atender essa oração de vocês, meus amados. O mundo vai pregar, sabe o quê? Porque eles querem fazer um evangelho antropocêntrico, onde a palavra do Senhor tem que se adequar ao mundo, e não o mundo à palavra do Senhor, que teria que ser o teocêntrico. Eles vão dizer, não, continue nesse segundo casamento, porque senão você vai pecar novamente. Deus abençoa. Vocês estão entendendo, meus amados? Essa seria uma oração egoísta para os seus próprios prazeres. Ou vocês são servos de Cristo, ou não, meus amados. Então, quando você sabe que isso é pecado, o que você tem que fazer é repudiar o pecado. Mesma coisa do homossexual. Ele foi convertido, mas ele se casou com o mesmo sexo, ele adotou uma criança, ele formou uma família ali. Mas hoje ele é cristão. Ele vai orar para Deus para falar, Senhor, aqui é por amor. Eu não estou me deitando com outros homens do mesmo sexo que eu, mas esse aqui é meu companheiro. Abençoa ele, Senhor. Nós adotamos uma criancinha, Senhor. Deus não vai ouvir essa oração, meus amados. Até ouvir ele vai, mas não vai atender. Vocês estão entendendo, meus amados? Não é nada difícil de entender isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Ficou um pouquinho longo, mas eu gosto de explicar para vocês nos mínimos detalhes. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.